Nós vamos falar com vocês sobre o grupo de reflexão Filhos no Céu. E aqui eu tenho fundadores e coordenadores também deste grupo e a gente quer conversar com eles para poder trazer aí um pouquinho deste dia que a gente sabe que é um dia de dor, é um dia de saudade, mas é um dia também de alegria por sabermos que temos que entregar nosso filho a Deus. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos também ao Menino Romero. Queria falar primeiro aqui com a Regina como é que surgiu aí este grupo, como é que surgiu esta ideia de ser este grupo de apoio para tantos pais e mães enlutados. Então, Bianca, em 2007, a minha filha do meio, a Renatinha, ela tinha 17 anos, ela faleceu. E aí foi uma dor absurda, um sofrimento muito grande, mas a gente teve muito apoio na família, dos amigos e da igreja. E a gente percebeu, com o passar do tempo, que esse apoio era importante. E aí foi surgindo no meu coração o desejo de estar com outros pais que passavam pela mesma dor que eu estava passando, oferecendo um consolo, podendo rezar com eles, podendo falar um pouco do que a nossa fé ensina, né? Que nossos filhos estão vivos na presença de Deus. Isso foi muito forte em meu coração. E aí eu partilhei com o padre Rogério Augusto, da nossa diocese, e ele se prontificou a nos ajudar e, coincidentemente, ele esteve em Roma. E lá ele conheceu a fundadora do grupo Filhos no Céu. Ele, conversando com ela, disse desse nosso interesse, ela nos deu todo o apoio para começar na diocese. E foi assim um ano de oração, até que nosso bispo, na época era Dom Moacir, ele nos autorizou e nos deu a bênção para começar essa missão na diocese. Esse ano a gente já está fazendo 10 anos de missão. Aliás, o grupo Filhos no Céu, como a Regina estava falando, é de São José dos Campos, Isso. a diocese de São José dos Campos. Mas é claro que é uma iniciativa que pode acontecer também aí na sua comunidade, na sua paróquia. Porque a gente sabe que a dor da perda, essa separação, é muito difícil para qualquer um. Principalmente para os pais que perderam os filhos. É a lei contrária, vamos dizer assim. Se a gente for seguir a ordem natural das coisas, os pais vão embora antes dos filhos. E quando os filhos vão mais cedo, o coração fica com certeza mais apertado do que o normal. E é por isso que esse apoio é muito necessário. É um ombro amigo, é aquele ombro para chorar, é aquele bálsamo também do bom samaritano que ajuda a conseguir aí levantar a vida. Vou conversar um pouquinho agora com a Vilma. Vilma, eu imagino que nestes 10 anos também de história do Filhos no Céu na Diocese de São José dos Campos, tem muita coisa que marcou você, marcou essa sua história. Tem alguma que você fala, nossa, eu lembro com tanto carinho disso, que mudou a minha vida, mudou o meu modo de enxergar a vida? Sim, foram muitas emoções. Os nossos encontros, eles, assim, o momento de partilha entre os pais é um momento muito rico, né? Porque é o nosso espaço, porque o pai e a mãe, depois de um certo tempo, dentro da família, até por um zelo de todos, não querem mais tocar no assunto, né? Ah, por que você está chorando? A pessoa começa a chorar, não, vamos fazer outra coisa. Tira isso. E nós temos que chorar um pouco, sim. Esse não é necessariamente o caminho, né? Não lembrar não é o caminho, não, né? porque como não lembrar de quem amamos? Né? Tem como. E a nossa fé nos ensina que a gente não perdeu, a gente entregou o que Deus confiou a nós, né? Então, isso para nós, no nosso grupo, nos fortifica, né? Para que cada dia a gente possa testemunhar tudo isso que a nossa fé nos ensina. Então, isso para a gente é muito forte no grupo, porque muitas vezes, nas nossas reflexões, a gente pensa como cuidar daqueles que ficaram também. Então, eu enquanto mãe, eu enquanto pai, eu tenho uma missão. Sim. Uma missão de testemunhar isso que eu acredito e também estar próximo dos outros filhos também. Então, isso é muito marcante. Tudo bem que tem dia que nós, pais, nós estamos lá embaixo. Porque a saudade vem e a saudade dói. Mas como não sentir saudade? Então, é uma coisa que no nosso grupo, em cada encontro, nós falamos sobre isso. Se eu tiver vontade de chorar naquele momento, eu vou chorar.
Mas nos outros momentos nós vamos rir junto também. Vamos rir porque vamos trazer lembranças lindas. As memórias que vêm à tona são muito bonitas para poder ajudar também essa caminhada, né? Com certeza. Então não tem como colocar numa caixinha e fechar. Não tem como. Eu tenho que falar da minha Aline, eu sou a Vilma, mãe da Aline, Regina é a mãe da Renatinha, o Rodolfo do Gustavo. Então eu tenho que falar um pouquinho. E é o nosso espaço, onde a gente troca. E isso enriquece. Sim. É difícil, eu imagino, no momento da perda, posso partilhar aqui com vocês também, não perdi um filho, mas perdi meu esposo 1 mês e 1 semana depois que eu havia me casado. E é muito difícil a gente não lembrar e sentir que a vida continua. Naquele momento em que a gente recebe a notícia, realmente a gente fica sem chão. A gente, todo o castelinho desmorona. Mas a gente tem que entender que a vida continua. E é isto realmente que é a nossa fé. Que a gente tem que continuar, porque os outros que estão à nossa volta também precisam de nós. Sim. Também precisavam, é claro, do Rodolfo também, que está aqui conosco. Rodolfo, como é que foi esse momento, depois que você recebeu toda essa notícia do falecimento do filho? Como é que foi esse continuar depois com a família? Como disse a Regina, eu também tive um apoio muito grande dos meus familiares, meus amigos. A minha família, tanto quanto a da minha esposa, é bem numerosa, é bem grande. E tanto dos dois lados nunca havia acontecido vamos se colocar, uma tragédia dessa, né? Da perda de um filho. Então o apoio foi muito grande, mas também da igreja, né? Como a Regina bem colocou, dos padres, nossos amigos, da igreja que a gente frequenta. O apoio foi muito grande. E é o que nós viemos falando agora. O que o grupo mais prega é a continuação de nossas vidas com a ausência de nossos filhos, né? É isso que mais a gente aprende e estuda no nosso grupo. Porque, como disse a Vilma, é um lugar onde a gente chora e todo mundo entende o porquê que a gente está chorando. Né? Fora do grupo, o que a gente muito escuta quando a gente está triste, lembrando do filho, ou chega a chorar: nossa, mas faz 14 anos que o Gustavo partiu, você ainda chora por ele? Sim. Sim, porque como até a Vilma ainda falou, é saudade é o amor que fica, né? Então nesse amor só chora, só tem saudade quem ama. Né? E o Gustavo partiu, ele tinha 19 anos. Então para nós a gente nem chama de superação, né? Essa continuação com a ausência dos filhos é o que mais a gente trabalha no nosso grupo. E não viver enlutado, né? Não é bem o luto. É assim. Saber que sim, essa dor vai vir, vai retornar, essa saudade vai retornar em vários momentos. Mas ainda assim nós temos a alegria de ter convivido com pessoas tão especiais como essa. Pessoas que foram um presente de Deus para nós. E eu li uma vez uma frase que a gente não deve pensar em dizer a Deus, a gente deve pensar em entregar a Deus. E é exatamente isso que a gente tem que, todos os dias, as pessoas que estão aí enlutadas, as famílias que sofrem com a perda do outro, devem pensar nisso, em entregar a Deus. Eu queria que vocês contassem pra gente como é que é o grupo de vocês, como é que funciona o grupo de vocês, as reuniões, como acontecem. Conta pra gente, Regina. Sim. Nosso grupo, ele tem a mesma dinâmica do grupo da Itália. Ele começa sempre com uma celebração da missa, que a gente acha importante, e às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. A gente acha importante a gente estar em oração todos juntos, pedindo forças a Deus, se fortalecendo. Então, nós marcamos a reunião sempre às 15 horas com a celebração da missa. Depois nós vamos para um momento de partilha, que é onde a Vilma falou. A gente leva um pouco das nossas experiências, né? Porque assim, a gente não sabe, a gente teve que reaprender a viver. Né? Como é que a gente vai fazer para passar aqueles dias mais marcantes, dias dos pais, dia das mães, aniversário, Natal, e além do dia a dia mesmo, né? Encontrar um vazio na casa. Então, aquele momento a gente partilha nossas experiências, a gente chora sem que ninguém fique falando: nossa, mas tá chorando ainda? Não, cada um entende a sua dor, não é um momento que a gente fique dizendo assim, o tempo inteiro de morte, não é isso.
É um local que a gente conversa da nossa esperança, da nossa fé em Deus, que Ele está cuidando dos nossos filhos. É um local de esperança e isso faz muita diferença, porque quando um pai e uma mãe chega bem acabado, muito triste, que é normal isso, né? A gente mostra para eles que a nossa fé é que faz a diferença, a nossa fé que nos dá força para continuar, para chegar em casa, dar atenção para os outros filhos que ficaram, para cuidar do marido, para continuar trabalhando. Então, esse grupo é o momento que a gente vai aprendendo a cuidar de todas essas coisas e sair de novo, tocando a vida, continuando, né? E partilhar lágrimas, não só de tristeza, mas de alegria também, sim, não é mesmo, Vilma? É muito importante isso. Vocês contam também com um apoio psicológico? Conta pra gente como é que é isso. Nós temos colegas na equipe, assim, mãe, né, que participa, mas não com aquele olhar de vou auxiliar nessa parte. Sim. Não. Mas está conosco no grupo, enquanto equipe, né? Todos os pais ali. Porque também cada perdeu o filho, né? Que também perdeu o filho. Porque se eu precisar de um técnico, eu vou na busca, certo? Mas eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. Esse é o nosso momento. É o momento de vocês para isso. Né? Exato. Então, a gente já até tem, mas enquanto equipe de pais e mães. Não que seja, assim, um profissional. Não. Específico, né? Não, Sim, nesse caso não. Porque nós trabalhamos entre nós, realmente aprofundamos na nossa fé e nessa espiritualidade. Que foi, a gente costuma dizer que o nosso grupo, ele nasceu da dor, mas o amor de Deus por cada um de nós. Sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse esse amor, a gente não conseguiria superar todos os obstáculos. Não superar a dor, como bem disse também o Rodolfo. Não é uma superação, mas superar os obstáculos para conseguir viver também com mais fé e mais Deus no coração. Sim. Gente, a gente agradece pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que quem está em casa acompanhando também se emocionou com os depoimentos de vocês, com as histórias de vocês e também aí para fazer com que esse coração, que às vezes está bem triste, fique um pouco mais calmo, um pouco mais repleto de Deus, repleto de fé. Obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Que agradeço.